Fala galerinha, beleza? Tomada Pop novamente na área. Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz Oliveira. E eu sou o PH Souza, trazendo entretenimento para vocês. E hoje nós vamos falar do filme O Irlandês, né? Um filme que tem ali aproximadamente 3 horas e meia de duração, né? Você é fã de filme extenso assim? Ou o último filme que você assistiu extenso dessa forma foi Vingadores Ultimato? Né? O Irlandês, que é dirigido por Martin Scorsese, né? Ele mesmo tem tecido várias críticas aos filmes de super-herói, principalmente aos da Marvel, né? Mas aí a gente vai explorar o que o filme Irlandês traz pra gente, caso você não tenha gastado 3 horas e meia ali assistindo esse filme. E aí você fala assim, cara, eu não vou ter saco pra poder assistir 3 horas e meia de filme. Não é um ultimato, não é pancadaria ou ação durante o filme todo. Então, pode ser que o Tomada Pop traga informações pra você que vá fazer você mudar a sua opinião. Ficou curioso? Se liga no nosso vídeo de hoje. E o filme Irlandês, né, que ele é produzido pela Netflix, ele foi indicado em algumas categorias para o Globo de Ouro, né? E a gente vai comentar aqui também. Tem uma das categorias que foi de melhor roteiro, né? Que ele traz uma história muito interessante, um recorte muito interessante da vida de Frank Sheeran, né? Que é propriamente dito o irlandês. Conhecido também como o pintor de casas. Sim, ele é simplesmente, inicialmente, um motorista que leva carnes para os estabelecimentos e se transforma em um dos maiores assassinos que a máfia já conheceu. O filme é baseado em fatos. Acompanha várias décadas dessa questão do Frank Sheeran, que é interpretado por Robert De Niro, e ao longo do filme vários personagens importantes vão aparecendo, que a gente também vai falar um pouco mais pra frente do nosso vídeo. O filme ele apresenta muito bem essa questão de como funciona a máfia, como que as pessoas acabam cada vez se embrenhando mais nessa questão do que a gente pode falar da máfia e também dizer o que isso pode fazer em contraponto com a vida pessoal das pessoas. Exatamente. Então o filme ele foi indicado a melhor roteiro. O próximo a indicação que a gente pode falar é sobre melhor direção, para ele, Martin Scorsese. Ele que manja ali, né, da arte de dirigir filmes de máfia, de ter um personagem como ponto central, como aqui em O Irlandês, o personagem central, ele narra a história dele, né, através das décadas, como o PH comentou. Então, o Scorsese, ele orquestra muito bem toda essa montagem, né, de como a história vai sendo contada de uma forma que não te deixa perdido enquanto telespectador. A gente precisa comentar que o filme irlandês ele foi muito difícil de acontecer. Por quê? Martin Scorsese tentou vender para vários estúdios de Hollywood, né? O que estava mais certo para fazer era a Paramount, mas ela viu a questão do custo de produção que era necessário e acabou pulando fora. Paramount que vem passando por dificuldades financeiras. Os últimos filmes deles, como por exemplo o Projeto Gemini, não deu muito sucesso. Então trouxe prejuízo. Um investimento alto, né? Muito alto. E aí ele teve toda essa dificuldade porque o filme, ele acaba, além da questão de ter um elenco forte, né? É um filme grande, né? Por 3 horas e meia, então imagina a quantidade de gravação. Mas tem também a questão da tecnologia. A tecnologia de CGI que é utilizada, ele falou que na época, se fosse fazer isso há muito tempo atrás, ou com a tecnologia bem aquela questão dos pontinhos verdes, e o filme que ele é baseado muito em interpretação, talvez isso iria tirar um pouco a atenção dos personagens. Por exemplo, imagina lá Robert De Niro com um monte de ponto verde. Então ele precisava de uma tecnologia que fosse muito sensível, superficial aos olhos das pessoas. Para poder rejuvenescer, né? Porque o filme ele fica indo e voltando várias vezes, né? De forma maestral. Sim, lembra aquilo que eu falei, a edição faz com que você não se sinta perdido, mesmo se você tem um Frank Sheeran ali com 60 anos ou com 40 anos. E aí a gente tem que falar que assim, ele conseguiu vender para toda a poderosa Netflix, que abocanhou o trabalho e falou assim, sim, nós vamos fazer o filme. E o que é legal da gente dizer, porque para o Globo de Ouro não há essa necessidade, né? Filmes da Netflix podem ser indicados, mas para o Oscar, que é o que o irlandês visa muito, ele precisa ser lançado no cinema também. Então, em pouquíssimas salas lá nos Estados Unidos, foi lançado o filme irlandês, só para poder categorizar ele como filme postulante a indicações para o Oscar. Agora, outra categoria que ele está concorrendo também no Globo de Ouro é de melhor filme de drama. Sim, ele é um drama muito bem construído por conta dessa narrativa, né? Porque
o filme traz em si um personagem que ele passou por várias mudanças ao longo da vida dele, passou por um crescimento dentro de uma organização da máfia, que tipo, as relações ali são muito bem trabalhadas, inclusive as relações com o governo também, umas teorias ali da conspiração, algumas meias-verdades. Eu acho que isso contribui bastante com a ilusão que o filme te passa, né? Só que em contrapartida, o personagem do Robert De Niro, o Frank Sheeran, ele vai se apagando, né, da sua vida pessoal. E então isso cria uma dramaticidade que fica muito expressa na atuação dele, ele consegue entregar isso muito bem. O filme também tem uma fotografia muito bacana, porque todos os momentos que a gente vê essa questão de décadas de 50, décadas de 60, 70, dias atuais, para se dizer assim, você vê que o filme ele tem aquela cor, aquela puxada da época. E, meu, isso tá muito muito bem caracterizado no filme. Trilha sonora do filme. O filme já, na primeira música que tocou, pra mim, já me ganhou. Sim, sim. E tem uma quantidade de cena, uma sequência, um plano de sequência de cenas que toca uma música muito bacana. Ela toca a música inteira e toda aquela sequência parece que se encaixa perfeitamente com aquilo que o diretor e o filme tenta se propor naquele momento, com aquele conteúdo. Aí a gente precisa ir pro próximo ponto, a próxima indicação, que é melhor ator coadjuvante. Galera, foram 2, né? Exato. Interpretações magníficas. A gente não sabe, assim, a categoria de melhor ator de drama tá bem pesada esse ano. Com certeza. E aí, assim, o Robert De Niro ele não foi indicado a Oscar, no caso do Globo de Ouro. Mas Joey Pesci, sim, Joey Pesci, que interpreta o Herschel, e também Al Pacino, que interpreta Jimmy Hoffa. Olha só os nomes. Interpretações. E principalmente eu vou falar agora do Joe Pesci. Cara, ele é de uma serenidade naquele personagem. Ele demonstra tanto, os outros têm tanto respeito. E não é aquele cara que se impõe, aquele personagem que se impõe por respeito por violência, por questões de armamento. Cara, ele se impõe porque ele é uma pessoa muito diplomata, que sabe negociar com cada pessoa. Tem até uma cena que ele vai cobrar uns impostos ali de uma espécie de um antiquário. E aí ele fala, pô, tal, não, mas pô, ele, naquela voz serena dele, considero você pra caramba e tal, tudo, tal, mas o seu filho, ele tá pisando na bola e tal. E o filho dele ali, o filho do personagem do antiquário, ali no cantinho. Cara, e ele fala assim, não, mas eu vou conseguir corrigir isso aí, como é que eu posso te garantir? Ele dá 2 tapinhas na cara do cara assim, fala, não, tudo bem, a sua palavra é a minha garantia. Ele é italiano, né? Quem Cara, assistiu o Poderoso Chefão sabe. Sensacional. E Jimmy Hoffa, Al Pacino? Meu, sensacional, cara. Sensacional. Ele também tem a sua personalidade muito bem sobreposta ali na tela. Só que ele já não é tão diplomata, assim, né? Ele é educado, sim, no nível, mas ele é muito sistemático. Por exemplo, ele não tolera 10 minutos de atraso. E quando isso acontece, ele surta de uma forma assim que mesmo ele precisando do cara, ele não admite isso. Outro ponto também é que ele não é italiano, né? Ele é americano. Então toda aquela arrogância americana, ele deixa transpassar. Em um determinado ponto, ele coloca os americanos como melhores que os italianos e isso cria uma rixa ali, né? E é interessante de notar que o irlandês, ele tá ali no meio, né? Ele não é nem italiano, nem americano. Apesar do personagem do Joey Pesci, ele tem muito apreço por ele, né? Teve até um momento que ele fala assim, eu tornei você respeitável desse jeito, ninguém pode mexer com você. Então, é um filme que se sustenta muito pelas interpretações, os diálogos dão muita margem para que todo o trabalho dos atores e que atores sejam feitos de uma forma assim que você não sinta que realmente são 3 horas e meia. O Robert De Niro, o personagem dele, né, no caso o Frank Sheeran, ele assim, o CGI do filme, ele não atrapalha na questão... Tem cenas assim que você vê um pouquinho, assim, pô, rejuvenesceu muito e tal, mas não atrapalha de forma alguma o filme. Só que você sabe, são atores com mais de 70 anos de idade. E quando tem uma hora que o personagem Robert De Niro tá ali na casa dos 40 anos e tem uma briga, você percebe ali que são movimentos de uma pessoa idosa fazendo como se tivesse cerca de 40 anos. Isso me incomodou um pouco no filme. Mas não significa que o filme, ele por causa desse ponto, ele vai ser prejudicado. Não, na verdade, o Martin Scorsese, ele queria
que os personagens, que os atores, na verdade, estivessem nesse ponto de amadurecimento de carreira, de vida, para que ele conseguisse fazer essa que pode ser considerada já como uma obra-prima. Será? Olha agora, porque a gente precisa falar aqui pros finalmente do filme, tem um detalhe muito bacana que eu vou comentar com vocês. Tem uma cena que acontece no filme, que assim, o filme é 3 horas e meia, embora ele não seja cansativo, mas são 3 horas e meia. Eu acabei pegando no sono ali no brade do filme. E quando eu acordei, vi aquela, falei, vou assistir essa sequência. Aconteceu algo no filme que eu falei, quê? Mas surpreendente, como isso? Como é que isso pode ter acontecido? Depois tive que voltar pra conseguir entender. Mas a gente vem naquela pergunta final que a gente precisa fazer. 5 indicações para o Globo de Ouro. São justas, Luiz? Eu acho que sim, está. Agora, se vai ganhar, meu amigo, vai dar uma briga muito boa, porque os concorrentes são de alto nível também. Ele sim é um filme superestimado em um certo nível. Aí você me fala assim, quê? Você acabou de falar mal bem do filme e tá falando que ele é superestimado? Sim, mas para e pensa comigo. Você tem nada menos que Martin Scorsese na direção. Você tem Robert De Niro, você tem Al Pacino, você tem Joe Pesci, que são lendas vivas do cinema e principalmente do cinema mafioso, digamos assim. São lendas que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Então, não teria como não ser um filme superestimado, até por conta do que ele criou, né? A Netflix vinha fazendo uma propaganda muito grande, aumentando o hype, deixando um hype lá no alto para O Irlandês. Mas agora a gente quer deixar a pergunta aqui para você. Você já assistiu Irlandês da Netflix? Você gostou? O que você achou dessas 3 horas e meia de filme? Comenta aqui com a gente. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo com pelo menos um amiguinho seu, que a gente vai ficar muito feliz. Siga a gente também nas nossas redes sociais. Galera, muito obrigado e até a próxima!